Olá pessoal, tudo jóia? Vamos então conhecer as fundações públicas? Me acompanhe então. Legal, eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e você está aqui comigo no canal Mapeando Direito. Estamos estudando Direito Administrativo e nessa playlist estamos estudando a organização da administração pública. Na aula de agora eu quero falar com vocês sobre as fundações públicas. Lembrando, as fundações públicas são entidades da administração pública indireta. Portanto, se estão na administração indireta, elas são necessariamente criadas por alguma entidade da administração direta. Esse você já conhece, é o processo de descentralização, certo? No caso das fundações públicas, elas podem ter tanto uma natureza melhor, jurídica de direito público, como de direito privado. Ocorre que elas podem ser criadas diretamente por lei, como ocorre com as autarquias, como também podem ser criados com autorização em lei específica. Na verdade, nesse caso, a criação é feita pelo registro do estatuto no cartório competente, certo? Então é importante saber isso. As fundações públicas podem ter tanto natureza jurídica de direito público como natureza jurídica de direito privado. Mas o que é uma fundação, então? Vamos lá, Diógenes Gasparini ensina pra gente. Uma fundação é um patrimônio personalizado, afetado a um fim não lucrativo. Isso é muito importante, tá? Se você deseja fazer lucro, então você tem que criar uma empresa. No caso de uma fundação, vai ser um patrimônio destinado, afetado a uma finalidade, mas uma finalidade necessariamente não lucrativa. Pode imaginar uma série de coisas, com finalidade social, científica, finalidade de promover a saúde e por aí vai, desde que não seja uma finalidade lucrativa, perfeito? E Carvalho Filho vai dizer para a gente que a fundação é denominado como privada, ser constituída por pessoa da iniciativa privada e de pública quando uma entidade estatal tiver sido a instituidora, perfeito? Então, as fundações elas têm a mesma ideia. Que ideia? Essa daqui. Imagina um determinado patrimônio. Lá para o direito civil, em especial, nós somos um patrimônio, certo? O direito civil não é lá muito focado, né, nas características do ser humano, mas focado no patrimônio que uma pessoa pode ter, incluindo, é claro, as pessoas jurídicas. Daí, temos lá um patrimônio e alguém, o dono, o titular desse patrimônio, resolve pegar um pedacinho do seu patrimônio e fazer uma dotação especial, destacando essa dotação especial de seu patrimônio. Esse patrimônio, então, destacado, vai ser utilizado para a instituição de uma fundação privada ou fundação pública. A forma de criar uma fundação pública ou privada ocorre dessa forma, dotando-se um determinado patrimônio, afetando-se um patrimônio a uma finalidade específica, certo? Daí aqui no direito administrativo, que a gente chama de fundação pública, a gente chama de fundação pública porque a entidade criadora é uma entidade da administração pública. Aqui, lembra que a regra é que as entidades da administração indireta são criadas por entidades da administração direta? Aqui, nesse caso, uma entidade da administração indireta pode criar uma fundação, tá? Uma universidade, que é uma autarquia, pode criar uma fundação. Uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, pode criar uma fundação, perfeito? E ao criar uma fundação, se criar essa fundação na forma da lei civil, ela terá natureza jurídica de direito privado. E como que se cria uma fundação na forma do direito civil? Ora, primeiro a gente vai escrever um estatuto para essa fundação, certo? E daí vamos então registrá-lo em cartório. Só que para que isso possa acontecer, para que eu possa registrar em cartório o estatuto desta fundação que eu pretendo criar, é necessário uma autorização em lei específica. E essa vai ser a diferença de uma fundação pública para uma fundação privada, tá? Então, quando uma entidade da administração pública resolve criar uma fundação, vai ter que ter primeiro uma autorização em lei específica e daí é só pegar o estatuto dessa fundação que está sendo criada e registra em cartório. Beleza? Legal, então. Já uma fundação, também pública, porém com natureza jurídica de direito público, ela não passa por esse processo, né, que exige a legislação civil. Ela é criada diretamente pela lei. Só que essa fundação, quando criada diretamente pela lei, ela vai funcionar como se fosse uma autarquia. Tanto é que os livros a apelidam de fundação autárquica. Alguns, como o Diógenes Gasparini, vai chamar de fundação governamental. Perfeito? Então, qual a natureza jurídica de uma fundação pública? Isso vai depender de como ela foi criada. Se ela foi criada na forma da lei civil, natureza jurídica de direito privado. Se criada diretamente pela lei, vai funcionar como se fosse autarquia, então ela vai ter uma natureza jurídica de direito
público. Beleza? Está aqui o conceito de fundação lá no Decreto-Lei 200. Tá? A fundação pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Nota que, pela redação do Decreto-Lei 200, lá de 1967, toda fundação pública teria natureza jurídica de direito privado. No entanto, pode pesquisar as decisões do Supremo Tribunal Federal e a boa literatura do direito administrativo. Se uma fundação for criada diretamente pela lei, ela não vai ter natureza jurídica de direito privado, não. Ela vai ter natureza jurídica de direito público. Beleza, pessoal? Isso aqui é um grande resumão, então, sobre as fundações públicas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Está aqui, então, o e-mail do Mapeando Direito, se você quiser entrar em contato, enviando dúvidas, críticas, sugestões e também se quiser nos localizar lá nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Um grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.